A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estaremos começando o capítulo 1 do livro Escatologia, da disciplina a qual nós estamos ministrando. E na disciplina de hoje nós veremos o conceito de escatologia, veremos o fundamento das correntes milenistas e também o pós-milenismo. Vamos enfatizar o pós-milenismo e tentar compreender o que é que diz essa corrente escatológica. Se você deseja se aprofundar mais no pós-milenismo, eu recomendo esses dois livros aqui para que você possa entender melhor o pós-milenismo. Estaremos utilizando como base para essa disciplina do pós-milenismo este livro de Millard Erickson, como também o livro que é fornecido pelo seminário, o qual nós estamos ministrando a aula. Então vamos dar início ao estudo do capítulo 1. Em primeiro lugar, nós devemos tentar entender o que é que significa escatologia, o termo escatologia. O termo escatologia vem de duas palavras, escatos e logia. A primeira significa final, último, última, e logos ou logia significa palavra, ideia, dissertação. Sendo assim, nós entendemos que a escatologia é o estudo das últimas coisas. E nós precisamos entender que esse estudo ele não está desassociado com o presente, pois a escatologia ela já se iniciou e nós começamos a desfrutar dela na era presente. Quais são os textos bíblicos que falam acerca do termo escatologia? Nós podemos ver alguns textos bíblicos que apresentam esse termo, como Isaías, capítulo 2 e o versículo 2, o qual diz o seguinte: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Observe que no início de Isaías 2,2 diz nos últimos dias, portanto, escatologia. Miqueias capítulo 4, versículo 1 diz: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Observe mais uma vez a palavra nos últimos dias. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 18 diz: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. A escatologia, como eu já falei, ela afeta o presente. E de que maneira? Nós, enquanto cristãos, já possuímos a vida eterna, estamos sendo progressivamente santificados, desfrutamos dos benefícios presentes e promovemos a expansão do reino em todas as áreas, família, igreja, Estado, sociedade, visando a uma transformação do reino. Isso é o que nós já desfrutamos na era presente. Então aí nós observamos o conceito de escatologia. O segundo ponto são as correntes milenistas. Um grande embate dentro da escatologia é o que significa o milênio apresentado lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Nós temos aí, basicamente, 4 vertentes a partir do milênio, que é o pós-milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista. Nós estaremos vendo na aula de hoje o pós-milenismo. O que é que diz lá em Apocalipse, capítulo 20? Do versículo 2 em diante, eu fiz alguns recortes, não vai estar integral, diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Esses 1000 anos, eles são literais ou eles são simbólicos? E aqui, a partir desse entendimento, é que surgem essas correntes
milenistas, como eu já vos falei. Vamos adentrar agora no estudo do pós-milenismo. O pós-milenismo, esta palavra significa depois do milênio. Para eles, o reino veio e ainda está por vir, mas Jesus não voltará até que o reino milenal esteja completo. Então isso é o que nós precisamos compreender. Além do mais, grande parte da população se converterá, então Jesus voltará. Por isso que a volta de Jesus é após o milênio. Este milênio, que pode durar exatamente 1000 anos, ou os 1000 anos simbolizam uma época ampliada de paz do Evangelho. Então essas são as duas possibilidades em relação ao milênio. O pós-milenista vem a continuidade aliancista entre Israel e a igreja, ou seja, a grande maioria dos pós-milenistas eles são aliancistas, eles defendem a teologia do pacto. Aqui nós temos uma figura que vai ilustrar melhor a ideia pós-milenista. Nós temos aí Cristo, simbolizando a cruz, o tempo da igreja, a tribulação, o milênio e a eternidade. Do tempo da igreja ao milênio é onde a sociedade ela vai melhorando gradualmente, pois o pós-milenista ele defende a melhora social e individual por meio do evangelho, por meio da ação divina, e que isso se dá de forma gradual. A gente vai ver um pouco mais específico quando nós vemos os temas e a doutrina do pós-milenismo. Depois do milênio, aí sim, nós temos a segunda vinda de Cristo, o julgamento final, a ressurreição e tudo mais, e o período da eternidade. Isso é um resumo, uma síntese da corrente pós-milenista. Curiosidade sobre o pós-milenismo. Alguns pós-milenistas veem a tribulação como um breve tempo de perseguição, que ocorre imediatamente antes do milênio. Outros, conhecidos como preteristas, acreditam que a grande tribulação descreve a primeira guerra judaico-romana, que culminou com a destruição do templo judaico em 70 depois de Cristo. Apenas um detalhe sobre o pós-milenismo. É importante que nós saibamos quem são os autores, pregadores, líderes religiosos ou teólogos que defendem o pós-milenismo. Aqui eu apresento a vocês uma lista desses defensores. Nós temos Thomas Mantle, David Dixon, Samuel Rutherford, George Gillespie, James Henke, Hasdai Canales, Jonathan Edwards, William Carey, Robert L. Dubin, William G. Teched, Charles Hodge, A. Hodge, August Strongs, Warfield, Gresham Machen, Lorraine Botney, Errol Russell, Ian Murray, Greg Bassen, Gary North, Rosas Roche-Donnelly, Gary DeMar, Douglas Wilson, Kenneth Gentry e R.C. Sproul, entre outros. Esses foram alguns que eu coloquei, adaptando uma lista que Franco Ferreira e Alan Mike sugerem na sua teologia sistemática. Vamos ver o panorama do pós-milenismo por temas, com base no livro de Erickson. Nós temos basicamente 8 temas selecionados que falam acerca de como pensa o pós-milenismo. O primeiro tema pós-milenista é que o reino de Deus é, sobretudo, uma realidade presente, está aqui de modo terreno. Ou seja, o reino de Deus ele já está inaugurado, ele se faz presente na vida das pessoas, apenas futuro, mas está presente. O segundo tema é a espera pós-milenista de uma conversão de todas as nações antes da volta de Cristo. Então, os pós-milenistas eles vão defender que antes que Cristo volte, há de ser necessário ter uma conversão em massa, uma grande conversão, onde muitas pessoas elas vão se converter. O terceiro grande tema é a expectativa de um longo período de paz na Terra, chamado de milênio. Como eu já falei, para alguns podem significar 1000 anos, para outros é apenas um. Quarto tema é o crescimento gradual do reino. Então, o reino ele se faz presente no coração
dos cristãos, das pessoas, onde quer que elas estejam. E esse reino ele vai crescendo gradualmente, ele não vem de forma instantânea, não é um movimento cataclismático, como defendem algumas teorias. O quinto tema, defendido pelo pós-milenismo, é a existência de um período de apostasia e explosão do mal, que acontecerá em conexão com a vinda do anticristo no fim do milênio. Então, quando o milênio está se findando, vai existir esse período de apostasia, que é onde o anticristo vai aparecer, conforme falado lá em Tessalonicenses. E o sexto tema é o término do milênio com o retorno corpóreo de Cristo. Então, a vinda de Cristo definitiva, ela vai acontecer após a conclusão do milênio, desse período de paz, desse período de universalização do Evangelho. É a partir daí que Jesus ele vai voltar. Então, o sétimo tema, a volta do Senhor será imediatamente seguida pela ressurreição de todos, justos e injustos, e pelo julgamento de todos. Então, após o Senhor voltar, é onde vai haver o juízo final e também a ressurreição, só após a volta do Senhor e ter passado o milênio. E o último tema, que é o oitavo, mais um elemento defendido apenas por alguns pós-milenistas, é que a nação judaica se converterá. Então, alguns pós-milenistas vão defender que o povo judeu vai passar por um processo de conversão. Então, esses são 8 temas que se faz necessário para que nós venhamos compreender o que pensam os pós-milenistas. Então, eles defendem, resumindo, que o Evangelho ele vai ser propagado por todo mundo, por todo o universo. E quando esse Evangelho ele for universalizado, é que sim haverá a volta de Jesus. O milênio ele ocorrerá e depois do milênio Jesus há de voltar. Para alguns o milênio já está acontecendo, porque eles vão defender que a sociedade está melhorando, a sociedade está aperfeiçoando, isso é um sinal de que o milênio está presente. Mas vamos tentar ver de forma mais detalhada as doutrinas do pós-milenismo. Então nós temos 3 doutrinas que vão marcar o pós-milenismo: a divulgação do Evangelho, a natureza do reino e a natureza do milênio. Vamos tentar explicar melhor sobre essas 3 doutrinas que marcam o pós-milenismo. Primeira doutrina, a divulgação do Evangelho. A pregação bem-sucedida do Evangelho é crucial para toda a abordagem pós-milenista. Esse otimismo de que o Evangelho ele vai ser propagado, que ele vai ser bem-sucedido, é fundamental. E como é que eles baseiam essa ideia da divulgação do Evangelho? Primeiro ponto de base bíblica para essa ideia da divulgação do Evangelho está em Isaías, capítulo 45, versículo 22 ao 25. Eu vou estar lendo para vocês conferir. Isaías 45, versículo 22 a 25. Diz assim o texto sagrado: Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos que se irritam contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Então eles vão apresentar que essa profecia lá de Isaías defende a universalização do Evangelho, ou a propagação do Evangelho. Além desta, também podemos ver os Salmos 47, os Salmos 72 e os Salmos 110, que falam da universalidade do reino do Messias. Então, o primeiro ponto, as profecias do Antigo Testamento apontam para essa propagação do Evangelho. E a segunda é que Jesus ele falou várias vezes que o Evangelho seria pregado no mundo inteiro,
e isso aconteceria antes da sua segunda vida. Nós podemos ver isso lá em Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 14, que diz o seguinte: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eles dizem que Jesus falou em vários textos, nós vamos ver talvez um pouco mais à frente, que de fato Jesus ele traz essa ideia da pregação do evangelho. Os pós-milenistas eles interpretam dessa maneira. Terceiro ponto sobre a divulgação do evangelho é que a grande comissão dada por Cristo a seus apóstolos depois da ressurreição era para que a mensagem do evangelho fosse levada a toda nação e a toda criatura. Então, esse aqui é um ponto que eles apresentam no que diz respeito à grande comissão, apresentada lá em Marcos, capítulo 16, e Mateus, capítulo 28. Eles vão dizer que, diferente de alguns pré-milenistas, que a grande comissão ou a pregação do evangelho não é apenas para testemunho do evangelho, mas sim é algo eficaz, algo transformador. Os pós-milenistas, entendendo a grande comissão, eles vão observar que a prometida conversão nacional dos judeus não acontecerá até, conforme Romanos 11, 25, até que chegue a plenitude dos gentios. Isso parece sugerir que a conversão das nações gentílicas será completa, né? Então, é uma sugestão da conversão dos gentios de forma geral, para que os judeus possam ser convertidos. E um outro indício do progresso do Evangelho é a disponibilidade e distribuição de grandes quantidades das Escrituras na língua comum do povo, como nós temos observado aí, que de fato a Bíblia tem cada vez mais está cada vez mais sendo traduzida para várias línguas. Então nós vimos a divulgação do Evangelho como uma doutrina pós-milenista. Segundo, nós temos a natureza do reino. Então, como é que os pós-milenistas eles compreendem o reino de Deus? O reino de Deus é uma realidade terrena presente e não uma realidade celestial futura. Então, o reino de Deus ele está atuante, ele está atuando no coração dos convertidos, dos cristãos, está presente aqui. E agora não é algo que vai acontecer no fim da história, nos últimos dias, digamos assim, já está acontecendo. O reino de Deus é aqui e agora e cresce gradativamente ou gradualmente. Esse reino está se expandindo, ele não é instantâneo, como por exemplo defende o pré-milenismo dispensacionalista, né? Que esse reino ele será futuro, ele começará de forma imediata quando Jesus estará reinando durante 1000 anos. Não é algo que está ausente no momento e ainda será inaugurado por um único acontecimento relevante, como eu já falei. Jesus discutiu sobre o reino de forma mais ampla em suas parábolas, especificamente nas de Mateus 13. Nós vemos ali que das 7 parábolas apresentadas em Mateus 13, 4 comparam o reino do céu ao processo de crescimento. E nós vemos que o fermento, apresentado lá na parábola do fermento, ao contrário do que defendem alguns que dizem que o fermento está ligado a algo mau, a algo danoso, os pós-milenistas vão defender que o fermento ilustra de maneira específica e apropriada a vida progressiva do reino. E das parábolas que estão ali em Mateus capítulo 13, nós temos as parábolas do joio e da rede. E o que é que elas vão ensinar? Elas vão ensinar que o crescimento do reino de Deus será um crescimento misto, ou seja, crescerá o joio e o trigo. E que não se faz necessário arrancar o joio, porque ao arrancar o joio, pode também se arrancar o trigo. E isso aí está explícito lá nessas parábolas, em Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43 e o versículo 47 ao 50. O crescimento do reino é tanto intensivo quanto extensivo, e cada aspecto dele é afirmado e ilustrado por parábolas diferentes.
Então, nós podemos observar a intensidade do reino na parábola do semeador e na parábola do grão de mostarda, em Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9, Mateus 31 ao 32. O crescimento extensivo, por sua vez, do reino é visto na parábola do fermento. Nós observamos isso em Mateus 13, 33. O fermento ele atua de forma vagarosa, porém ele tem uma boa extensão. O fermento do Evangelho vai trabalhar a sociedade de indivíduo para indivíduo. Ele vai atuar de indivíduo para indivíduo. Então, átomo a átomo, processo a processo, minuto a minuto, esse reino ele está sendo expandido. Por ser lento, esse crescimento talvez exija um longo período de tempo. Por isso que ele não é instantâneo, mas processual, gradativo. No entanto, esse crescimento gradual também é acompanhado por crises, não é apenas momento de bonanças. A grande catástrofe final nessa série será a segunda vinda do Senhor, mas não é, como no caso dos pré-milenistas, um passo tão culminante no processo. O alcance da introdução final e completa do reino, como é uma proclamação do reino. Então, a vinda do Senhor não será uma vinda cataclismática, até porque, digamos assim, a terra já vai estar preparada para a vinda do Senhor, porque o milênio ele já vai estar acontecendo, então não vai ser como algo estrondoso ou devastador, digamos assim. Cristo voltará após ter sido cumprida a grande comissão e todas as nações terem sido discipuladas e batizadas. Então essa é a natureza do reino na compreensão pós-milenista. E a terceira doutrina, a natureza do milênio. Aqui nós vamos se basear em um artigo de Kenneth Gentry, publicado pelo monegismo.com. Em relação ao entendimento dos 1000 anos, os pós-milenistas vão entender que os 1000 anos eles são simbólicos, eles simbolizam a perfeição. Veja o que aqui diz o Gentry. E o reinado de 1000 anos de Cristo não é mais literal do que a possessão de gado por Deus em 1000 colinas. Salmos 50, versos 10. A promessa que Israel um dia seria 1000 vezes mais numerosos. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11. Seu amor a 1000 gerações. Deuteronômio 7 e 9. O desejo do salmista de estar nos átrios de Deus por 1000 anos. Salmos 84, verso 10. Ou textos comparando 1000 anos de nosso tempo com o dia de Deus. A exemplo de Salmos 90, verso 4, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Então ele vai trazer esses textos para mostrar que 1000 anos é simbólico e não literal. Não seria dia após dia, mas um simbolismo que pode inclusive ultrapassar 1000 anos literais ou ser menor do que 1000 anos literais, conforme os textos que já foi citado. Ainda em relação a isso, nós observamos que o aprisionamento de Satanás em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, corresponde ao aprisionamento de Satanás por Cristo em seu primeiro advento. Ou seja, quando Cristo veio à Terra, que ele andou aqui pela Terra, é a ocasião a qual Satanás será, ou foi, na verdade, aprisionado. Mateus capítulo 12, versículo 28 e o versículo 29. A mesma palavra para prender, del, e expulsar, ekbalo, é usada nos dois lugares, tanto em Apocalipse como em Mateus. Satanás é preso para que não possa mais enganar as nações, isto é, os gentios, até que os 1000 anos tenham terminado. Antes da vinda de Cristo e a dispersão do Evangelho, os gentios estavam em trevas. Então, esse é o entendimento acerca do aprisionamento de Satanás em Apocalipse 20. Ou seja, Satanás ele já está aprisionado, ele não será aprisionado, ele já está. E o reinado com Cristo, desde o céu, estão os mortos e o vivo, ou seja, reinando desde os céus estão os mortos e os vivos. Alguns falam que os mortos está vinculado aos mártires da primeira era da igreja primitiva. É dito que ambos vieram à vida.
essa é uma ressurreição espiritual. Então, eles entendem que a primeira ressurreição ela não é literal, mas sim é a regeneração, o novo nascimento. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta. As passagens de 1 João, capítulo 3, versículo 14, Romanos 6, 8, Efésios 2, 4 a 6 e Colossenses 2, 13, falam dos cristãos como já tendo vindo a vida em Cristo. Efésios 2, 6, 1 Coríntios 3, 21 a 22 e Colossenses 3, 1 a 2, falam deles como já espiritualmente entronizados com Ele no céu. Então, todas essas referências vão sustentar a ideia de que os cristãos já estão reinando com Cristo, que eles já foram ressuscitados na primeira ressurreição. Em relação aos mortos, nós observamos que na visão pós-milenista, os outros mortos não participam dessa ressurreição espiritual, mas veem a vida somente após os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5. Nesse tempo, eles serão ressuscitados fisicamente. Os outros mortos incluem os não cristãos e os mortos que morreram depois desse período inicial. Essa noção de uma ressurreição geral dos justos e injustos ocorre em outros lugares também. João capítulo 5, versículo 24 a 29, fala de uma ressurreição geral, mas de uma ressurreição espiritual paralela que ocorre nesta vida. Uma ressurreição geral é mencionada em João capítulo 19, versículo 23 a 27, Isaías 26, 19, Atos 24, 15, Romanos 8, 11 e versículo 23, Filipenses 3, 20 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Então aqui a gente observa que vai haver uma ressurreição geral, que não é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição ela foi espiritual, essa será física. O Kenneth Gendry ele vai dizer o seguinte acerca do pós-milenismo, um fechamento, um resumo de tudo que nós já vimos sobre o pós-milenismo. Ele diz: o pós-milenismo espera que a maioria das pessoas sejam salvas. O sucesso crescente do Evangelho gradualmente produzirá um tempo na história antes da volta de Cristo em que a fé, a justiça, a paz e a prosperidade prevalecem nos assuntos dos homens e das nações. Judeus e gentios serão convertidos, o que resultará na reconciliação do mundo. Romanos 11, versos 15. Depois de extenso tempo em tais condições, o Senhor voltará de modo visível, corpóreo e glorioso para terminar a história com a ressurreição geral e o julgamento final, após os quais segue-se a ordem eterna. Um ótimo resumo sobre o pós-milenismo. Ainda pegando a análise de Erickson, nós observamos que Erickson aponta pontos positivos e pontos negativos acerca do pós-milenismo. Os pontos positivos que o pós-milenismo apresentam é a dimensão presente do reino de Deus. Ou seja, eles enfatizam que o reino de Deus já está presente, já está atuando. O segundo aspecto positivo é que eles encorajam um engajamento da parte dos crentes. Nós temos, por exemplo, esse livro aqui, O Plano de Deus para a Vitória, no qual Rushduni ele vai abordar vários aspectos da vida e como o cristão pode atuar nesses aspectos, como, por exemplo, a escatologia e o trabalho, a escatologia e a economia, a questão de educação, de várias outras perspectivas ele apresenta aqui. Então, o pós-milenismo ele não adota uma visão fatalista ou uma visão que causa no crente um desengajamento. Muito pelo contrário, faz com que o crente ele seja atuante nessa vida presente. E, em terceiro lugar, encoraja o otimismo e o combate ao pessimismo. Aqui, esse pessimismo muitas vezes é adotado por dispensacionalistas. Eles dizem, não, as coisas têm que acontecer assim mesmo, e ponto final, e há, digamos assim, um desinteresse pelas coisas do mundo. O pós-milenismo ele não permite essa concepção. E reconhece que o reino de Deus tem um alcance maior que a igreja. Isso aqui é muito interessante,
Porque há pessoas que pensam que a igreja é o reino de Deus. Não. O reino de Deus, digamos assim, ele atua ou ele se faz transparecer ou ele se apresenta através da igreja também, mas não se limita à igreja, é maior do que a igreja. A igreja, digamos, é um dos meios que o reino de Deus ele se faz atuante. E quais são os aspectos negativos do pós-milenismo? O otimismo a respeito da conversão do mundo, que não parece muito realista à luz dos acontecimentos mundiais recentes. Quando nós olhamos, vamos supor, o avanço do ateísmo na Europa, quando nós olhamos o avanço do islamismo no mundo, então nós começamos a indagar, será que de fato as coisas caminharão para a paz? Será que de fato as coisas caminharão para dias melhores, onde o evangelho ele será amplamente aceito? Um segundo ponto é a artificialidade que alguns autores dão às duas ressurreições e ao milênio. Segundo Erickson, alguns autores pós-milenistas eles vão desconsiderar vários aspectos no que diz respeito à primeira e à segunda ressurreição e também ao milênio. E por fim, eles têm tido dificuldade de manter um sobrenaturalismo genuíno. Alguns se prendem apenas às coisas terrenas e desconsideram aspectos sobrenaturais da vida cristã e que atuam sobre o mundo. Então, nós aqui vimos de forma geral a corrente pós-milenista, o pós-milenismo. Ele crê que o evangelho ele vai ser propagado, que o reino de Deus já se faz presente aqui na terra, que Jesus ele voltará depois do milênio, que o milênio ele pode ser literal ou não literal, que a ressurreição, o juízo final, isso tudo acontecerá no fim dos tempos. E aí, a partir disso, começará a eternidade. Isso é mais ou menos o que crê o pós-milenismo. E aqui está a bibliografia utilizada para essa aula sobre o pós-milenismo. Qualquer coisa vocês coloquem aí no comentário e nós estaremos discutindo. Que Deus vos abençoe e espero que a aula tenha sido proveitosa.